seu Lourival, que foi resgatado, foi por pouco mesmo, né, Lourival? A casa é bastante antiga. Eu moro aqui há 40 anos. Comprou a casa da gente lá no CIA, mas não fui não, porque invadiram. Aí eu continuei no casarão. E minha amiga tocou errada, aí eu tô aqui, cheio de dor. O senhor já pensou o que vai fazer daqui para frente, já que praticamente o senhor perdeu documento, objetos pessoais, até os documentos ainda não tem nome? Tá tudo lá, eu queria que me ajudar, né? É isso, Daniela, os moradores continuam pedindo a ajuda do poder público, justamente que eles precisam, não só nesse momento, mas durante todo o ano. Não basta vir ajudar apenas em um momento na situação como está crítica. É preciso estar ajudando sempre, porque essa população convive com medo, convive com atenção o ano inteiro. Não é só agora porque está chovendo, não é só agora que está havendo deslizamento, desabamento. Eles precisam da ajuda do poder público. Eles precisam, repetindo, o ano inteiro, justamente para conseguir a ajuda do governo, Daniela. 7 horas 26 minutos. Você está assistindo as imagens ao vivo com exclusividade na TV Itapuã do desabamento que aconteceu, né? A situação do casarão depois de desabar durante a madrugada. O Corpo de Bombeiros esperando para fazer o resgate de uma pessoa que está sob os escombros. Vocês ouviram o depoimento de outras 2 pessoas que foram retiradas com vida e com alguns ferimentos. Eles relataram como é que foi. Um grande susto, um grande desespero. Muita gente que vai morar nessas regiões vive de reciclagem, enfim, alguns são moradores de rua, vivem em situação realmente crítica e muitos deles abaixo da linha da pobreza. Aquelas pessoas que sobrevivem com menos de R$70 por mês. Então, é uma situação realmente difícil, porque abrange o ponto de vista social, o ponto de vista da consciência, da educação, que a pessoa precisa ter o conhecimento, né, para conseguir se qualificar, entrar no mercado de trabalho e sair de uma vida como essas, que oferece risco de morte, como você pode verificar nas imagens. Olha só como o casarão ficou, minha gente. E a gente ainda está vendo uma coisa, graças a Deus que não está chovendo. Porque se estivesse chovendo agora, a situação seria ainda mais dramática. Tem uma pessoa sob os escombros. Tem uma pessoa sob os escombros. E o Corpo de Bombeiros está agindo com cautela, com cerimônia. Agora eu faço um questionamento. Apesar de todos os esforços das autoridades, se a gente já sabe que existem esses imóveis, que existe esse risco de desabamento, por que não temos um plano emergencial para, com brevidade, não é, Diego, dar uma assistência numa circunstância assim? Isso aí, Daniela. Vamos atualizar as informações sobre essa lamentável incidente que aconteceu na capital baiana. A rede elétrica aqui do casarão já está sendo inspecionada pelo Corpo de Bombeiros para ela ser desligada, para que não haja risco de choque e outros problemas, justamente por causa disso. Repetindo as informações, nós estamos ao vivo na ladeira da Soledade do bairro do Carvalho, onde houve desabamento de 2 andares, um casarão bastante antigo aqui da capital baiana. É sim uma área de risco, é um prédio velho, antigo, que não tem aí manutenção, como vocês podem perceber aí na imagem. É bastante complicado a situação dos moradores vivem aqui. A equipe de resgate, Daniela, ainda não continua ainda as atividades, justamente por causa do risco de desabamento. Infelizmente, existe uma pessoa que está soterrada, Daniela. Outras pessoas já foram resgatadas, mas infelizmente tem um corpo aí que já está soterrado há mais de 3 horas. Repetindo, há mais de 3 horas. Dá para saber, Daniela, se a pessoa está viva ou não é que sobreviveu, ou se infelizmente foi a óbito por causa do desabamento. Nós já ouvimos aqui no Bahia no Ar informações da Polícia Militar, dos moradores, parentes das vítimas e de vítimas, como agora que nós conversamos com o senhor Lourival, que está na ambulância dos bombeiros, ainda recebendo atendimento. Por enquanto a situação é crítica, o acesso é limitado apenas aos moradores que ficam circulando, estão curiosos e também preocupados com a situação, até porque o prédio corre risco de desabar. Ele já foi desocupado, não há mais pessoas no prédio, mas só que a estrutura que foi danificada acabou prejudicando os outros prédios que estão do lado, Daniel, até porque é uma área antiga da capital baiana, não tem estrutura reforçada, e a gente vê aí nas imagens de Gilmar Martins como está a situação degradante desse edifício, desse casarão, que é tão antigo, mas que infelizmente abriga várias famílias que não têm para onde ir. Eles já falaram aqui, não foi apenas um, nem 2, vocês acompanharam aqui no Bahia no Ar, vários moradores falaram que
imóveis já foram tomados por outros moradores, foram invadidos. Da mesma forma que esse prédio que desabou hoje foi invadido há anos atrás, a casa que eles receberam já foi invadida. Então fica aí esse problema, esse impacto, e a população carente fica prejudicada, não tem para onde ir, onde ficam, não oferece segurança. Eles vivem nesse dilema aí, Daniela. A gente sabe que nós estamos num período de chuva, e fica complicado mesmo essa situação, nessa região aí, Daniela. Muito obrigada, Diego Barros. São 7h30, 7h30 da manhã. A gente aguarda daqui, já já a gente volta ao vivo mostrando esse resgate dramático. Tem uma pessoa sob os escombros, repetindo, Ladeira da Soledade, região do Barbalho. Se puder não trafegar nessa via agora, faça isso. O casarão corre risco de desabamento. Graças a Deus a chuva deu uma trégua. E eu vou lembrar uma coisa. A promotora Caroline Rocha Queiroz, junto com o promotor Wilson Rocha Almeida Neto, do Ministério Público Federal da Bahia, com o promotor de justiça Ulisses Campos de Araújo, do Ministério Público Estadual, resolveram impetrar uma ação pedindo que a Prefeitura tome providências com recursos da União e aval do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Para quê? Relocação de pessoas como essas que moravam aí nessa área. E outra, se a Justiça acatar o pedido e conceder a liminar, o IPHAN deverá apresentar em pelo menos um mês um relatório certificando todas as intervenções e obras realizadas, assim como a sua idoneidade para fazer cessar o perigo de novos danos ao patrimônio histórico e à população. Isso se considera uma repetição da tragédia que aconteceu no ano passado, quando 5 pessoas morreram em circunstâncias parecidas, só que em outra região da nossa cidade. Olha a fiação elétrica, repara uma coisa dessas. Tem condições? Bem, daqui a pouquinho eu vou chamar novamente o nosso repórter Diego Barros, o helicóptero Águia Dourada mostra de cima, o Link Móvel mostra por dentro e você fica sabendo todos os